Graça e paz. Vamos abrir nossas Bíblias em Colossenses, no capítulo 3. Irmãos, nós estamos caminhando nesta carta já há algum tempo. Não temos pressa. A pressa é inimiga da perfeição. Não temos compromisso com o tempo. A gente vai andando, indo, voltando, procurando firmar os nossos pés mais solidamente possível nesse terreno. Hoje pela manhã, depois do estudo, o irmão Tony, não sei se o Tony está aí. O Tony está aqui na frente. Ele até me pediu para escrever alguma coisa deste aspecto do tabernáculo de Moisés, de Davi, fazer isso em forma de livro para poder ficar um pouco mais esmiuçado. E uma das coisas que o Senhor tem falado comigo é a respeito de ir lentamente, ir pisando nos pontos fundamentais. Não temos essa pressa e aí nós precisamos nos assegurar de pontos fundamentais. Se eu soubesse alguma coisa sobre galardão, vai ser uma bênção saber sobre galardão. Mas se eu não souber nada sobre galardão e souber sobre a suficiência de Cristo, isso é mais importante. O que é mais importante no mundo é a pessoa de Jesus Cristo e a sua obra para conosco. Então nós precisamos detalhar pontos. Eu não tenho ministério para preencher o gosto universal das pessoas. O Senhor me chamou com um objetivo, e esse objetivo eu preciso ser fiel a Ele. Então nós vamos continuar andando com este processo. A carta aos Colossenses é uma carta que foi escrita especialmente para um momento histórico, quando o surgimento de 3 pilares terríveis estavam penetrando na igreja. O gnosticismo, com a sua ênfase no seu conhecimento da sabedoria humana. O misticismo, com as suas formas de autocontrole e os poderes latentes da alma. E o judaísmo, com as suas manifestações tradicionais de coisas que já tinham sido passadas. Com este foco, o apóstolo coloca toda a sua lanterna acesa na suficiência de Jesus Cristo e na sua pessoa. Os 2 primeiros capítulos são muito mais doutrinários. A partir do 3º capítulo, nós temos umas coisas práticas, objetivas. Ele primeiro trata da doutrina e depois ele trata da prática. Mas a doutrina precisa ser fundamentada, a prática deve ser fundamentada na doutrina certa. Então nós estamos aqui no capítulo 3, já andando devagarzinho, nós estamos aqui no verso 12. Vamos mais uma vez no verso 12. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, domínio próprio. Querido Pai, com a Tua misericórdia, com a Tua graça, fala conosco.
conquista o nosso coração inteiramente para ti. Remove os obstáculos, tanto da nossa mente encastelada nos nossos preconceitos, como também essa obra maligna que tenta nos distrair da suficiência de nosso Senhor. Vem falar conosco. Opera pelo teu Espírito. Nós oramos agradecidos no nome de Jesus. Amém. Cassandra Lindell é uma escritora que procurou fazer uma narração baseada numa narrativa de a piano no primeiro volume do livro Maravilhas do Egito. E essa história também está, aqueles que gostam de pesquisar, em Noctis Ativa, volume 15 de Altos Gélios. Eu estou dando aqui porque às vezes há pessoas que estão pela internet querem saber aonde foi a fonte que foi feita esta citação. Eles me pedem, então para que isso não fique aí procurando, já está a fonte dada, e aí pode buscar. Com o coração acelerado e as pernas doendo, ele chegou à floresta. Andrócolis sabia que não existe nenhum outro lugar seguro. Ele poderia sobreviver ali, encontrar raízes e frutos, livrar-se de animais ferozes. Andrócolis tinha poucas opções. Se fosse preso, seria executado como um escravo fugitivo. Morte na certa. Ele imaginava como seria a angústia de viver se fosse descoberto. Cada pinha que cai mansamente na relva verde e macia sob os seus pés era o suficiente para sobressaltá-lo. Sua cabeça se movimentava de um lado para o outro, para que os olhos arregalados pudessem enxergar os soldados que o procuravam. Ele necessitava de abrigo. A chuva pairava no ar e em breve anoiteceria. Através das árvores, ele avistou uma abertura na rocha. Imaginando que pudesse dormir ali apenas por uma noite, Andrócolis rumou naquela direção. De repente ele parou. Deitado à direita da abertura, havia um leão. Movido pelo instinto, Andrócolis correu, orando ao Senhor para que o animal não estivesse de estômago, que o animal estivesse de estômago cheio. Ao perceber que não estava sendo perseguido, ele diminuiu o ritmo e parou. Quando olhou para trás, viu que o leão não saíra em sua perseguição e continuava deitado. O único movimento do animal foi girar a cabeça, olhando para o homem, com ar de tristeza. Assim Andrócolis pensou. Lentamente ele começou a retornar ao local. O leão estava machucado. Andrócolis dirigiu-se a ele carinhosamente, acariciou-lhe a juba e as costas, à procura do ferimento. Finalmente encontrou uma grande farpa enfiada na perna. Um corte profundo na perna sangrava e o leão estava prestes a morrer. O homem rasgou um pedaço da sua túnica, limpou a ferida e atou aquele corte. O leão estremeceu, deu um gemido e, como que desmaiado, adormeceu. Naquele instante a chuva começou a cair.
Andrócles entrou na caverna, caiu no sono profundo. A longa corrida para fugir da cidade o deixara exausto. Minutos depois, ele despertou no exato momento em que o leão entrou na caverna e aproximou-se dele, arrastando a perna e desabando no chão ao seu lado com respiração ofegante. Durante alguns dias, Andrócles tratou do leão. A caverna era grande e o homem e o animal moraram juntos ali durante várias semanas. Andrócles encontrou uma fonte de água fresca nas proximidades. Os dois caçavam e juntavam o alimento de que cada um necessitava. Um dia, enquanto Andrócles pegava água na fonte, sentiu um objeto afiado pressionando o seu pescoço. Não se mexa, uma voz impiedosa ordenou. Existe uma boa recompensa pela vida de um escravo fugitivo, você sabe. Levante-se bem devagar. Forçado a voltar para a cidade, Andrócles pensou em seu amigo leão, sabendo que nunca mais o veria. Ele foi conduzido à presença do imperador para ser julgado e recebeu a sentença de morte. Os soldados o levaram a uma cela de pedra construída debaixo da arena, onde deveria permanecer ali até o dia da execução. Finalmente, ele foi levado à arena. O povo lançou-lhe todo o seu ódio e começou a aplaudir com entusiasmo quando foi solto um leão, que não havia recebido alimento por vários dias. Os soldados o cutucavam e o instigavam para provocar a ira do animal, que rugiu ao ver o homem e correu em direção a ele. Andrócles sabia que não teria nenhuma chance. Mesmo assim, ele retesou os músculos para lutar, pronto para ser ferido. Como a situação foi diferente quando ele cuidou de um leão machucado, em vez de cutucá-lo e instigá-lo. Andrócles fechou os olhos à espera de sentir o peso do animal sobre o seu corpo e receber o primeiro golpe mortal. Em vez da dor lancinante, ele sentiu a língua do leão lambendo-lhe o rosto, no momento em que o animal o atirou ao chão. Andrócles abriu os olhos e estava frente a frente com o seu velho amigo da floresta. Mesmo após dias de fome, de tortura, em vez de investir para matá-lo, o leão começou a balançar a cauda como se fosse um cão amigo. O povo mergulhou em silêncio. O imperador Caio César estava atônito. Mandou chamar Andrócles e o homem contou a sua história. Andrócles e o seu amigo leão estão livres, declarou o imperador. Uma amizade e uma gratidão tão surpreendente entre inimigos ferrenhos deve ser grandemente recompensado pela misericórdia. Foram as palavras do imperador. Lindo, né? Será que foi verdade? É contado como verdade. Apiano, historiador, e Altus Gellius, escritor, estão contando isso como um fato verídico. Mas eu vi na internet uma senhora colombiana que recebeu um leão, pegou um leão, esses filhotes de leão de circo, que tinha sido abandonado, estava perambulando pelos recantos, magro, doente, à morte.
Ela o levou para a sua casa, cuidou do leão. O leão cresceu, ficou um animal enorme. Veio as autoridades da Colômbia e disseram: não é possível um leão sendo criado. Os vizinhos iam ficar apavorados, a mulher criando um leão dentro de casa. Esse animal tem que ser levado para o zoológico. Ele foi levado para o zoológico. E então aquela mulher um dia foi fazer uma visita. E é uma das cenas mais lindas. Eu chorei porque eu sou bobo. Quando ela chega ali na jaula, o leão solto, ela bate as mãos assim e chama pelo nome dele. Ele, como que assustado, olha, ela torna a chamar, ele levanta-se, mete as mãos, aquelas patas por entre a grade, abraça a mulher e começa a beijá-la no rosto de um lado para o outro. É uma cena que só não sente quem é filho de Hitler. Não tem como não sentir. Aquilo era profundo. Gratidão, misericórdia. Esta é a palavra. Essa palavra é muito forte. Revesti-vos como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Até os animais são gratos e são misericordiosos. O bem que aquele leão recebeu, ele devolveu. Misericórdia é a roupa, é a primeira roupa das 5 que nós devemos vestir. Vamos voltar um pouquinho. Vamos para o capítulo, o versículo 5. Valdir, por favor, versículo 5 de de Colossenses 3. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e avareza, que é idolatria. Aqui nós temos as 5 roupas internas da carne. São roupas da carne, ligadas à nossa natureza carnal. Ele está dizendo que é preciso fazer morrer essa natureza terrena. Muitas vezes eu senti e sinto os impulsos dessa natureza terrena. O fazei, pois, morrer dá uma ideia de continuidade. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Prostituição, impureza, paixão lasciva. Qual é a outra? Desejo maligno. Desejo maligno. E avareza. Avareza, que é idolatria. Essas são as coisas da carne. Como que despindo da alma, que é a nossa alma, nós somos tricotômicos. Temos 3 partes. O corpo, que é o externo, a alma e o espírito. Então, na nossa carne, estas coisas. A prostituição, a impureza, as paixões, elas são terríveis. Mas aí temos as coisas da alma, que estão muito ligadas à língua, as coisas da fala. Então nós fazemos o versículo 8. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isto: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. De novo, mais 5 coisas. Então, ira, indignação, maldade, maledicência e linguagem obscena do vosso falar. Linguagem torpe, linguagem que machuca, que fere, que provoca. Essas linguagens têm que ser tiradas.
como que despindo-se disto, né? Agora, pois, despojai-vos igualmente de tudo isso. É uma tipologia do batismo, que você tira a roupa velha e veste uma roupa nova. Que você tira uma velha vida e veste uma nova vida. A morte do velho homem, a ressurreição do novo homem. Agora, ele usa também uma forma, no verso 12, revesti-vos. Pode ler outra vez. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Então, na outra vez que nós falamos aqui, fixamos aqui que essas palavras estão ligadas ao nosso modo de viver, de agir, de ter. Por exemplo, a misericórdia está falando da forma como você vive. O viver é misericordioso, como misericordioso é o nosso Pai. Uma pessoa que não é misericordiosa, temos dificuldade de admitir que ela seja filha de Deus. A Bíblia diz: sede misericordiosos, como misericordioso é o vosso Pai. Se você não é... Eu estava vendo uma coisa terrível que uma irmã dos Estados Unidos me mandou sobre esta lindeza da China. Aquilo que há de mais bonito na China, nós estamos vendo agora nas Olimpíadas, mas por trás. Eu tive que fechar o computador porque a cena era tão drástica de um homem comendo feto. Assado. E as torturas com os cachorros. Você viram? As torturas com os cachorros, com os gatos. Você pensa naquela menina lá de Goiânia, amarrada e levando chicotada? O que está por trás daquela senhora que fez isto? Talvez um abuso. Mas acima de tudo, meus irmãos, é a falta da misericórdia. Nós estamos vivendo num mundo sem misericórdia. E os próprios cristãos não têm misericórdia. Nós estamos falando, não estamos falando de coisas... Nossa misericórdia, eu não sei. A maneira de viver é misericórdia. A maneira de fazer é benigna. Ele diz bondade numa versão, mas a palavra que é usada aí é benignidade. E nós vamos ainda, com a graça de Deus, nos aprofundar que há uma diferença entre a bondade e a benignidade. A benignidade antecede a bondade. Você pode ser bondoso sem ser benigno, mas você nunca poderá ser benigno sem ser bondoso. Uma pessoa pode dar um ato de bondade sem nenhuma benignidade, apenas por um jogo de interesse. E a palavra que Paulo usa aqui é benignidade. Depois ele usa a palavra humildade, que fala do modo de ser. Se misericórdia fala do viver, se benignidade fala do modo de fazer, humildade fala do modo de ser, mansidão fala do modo de ter, e longanimidade fala do modo de permanecer. São 5 roupas. Nós vimos aqui as 5 roupas. As de fora e as outras mais internas. A mais interna e a mais profunda é a longanimidade. Se alguém não é longânimo, pouco conhece da graça de Deus. Mas aí, esta palavra é misericórdia, que ele disse ternos afetos de misericórdia.
Até eu brinquei aqui na vez passada, que houve um tempo que o Brasil é colônia. Nós herdamos a moda europeia. O país é um país tropical abençoado por Deus. E tem até a Negra Teresa. Mas aqui é quente. E a roupa europeia foi trazida para cá. Então, homem de terno e tal. Aí depois foi moda nova, a juventude foi... E o mundo foi tirando a roupa. E chegava no domingo só o pastor internado. Todo mundo aí à vontade, de manga de camisa, e pastor de terno e gravata, né? Aquele ser único na face da terra. Não era nem na segunda, terça, e quarta e quinta em São Paulo, os empresários andam de terno, mas na sexta-feira é o dia do casual, é o dia da casualidade, da coisa bem mais informal. E o pastor não tinha, ele podia vir segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, bem mais à vontade. Domingo, aí, por uma conversa com os pastores, nós tiramos os ternos. Mas não podemos tirar os ternos afetos de misericórdia. Esta palavra, ternos afetos de misericórdia, vem de uma expressão splankna. Nós falamos que essa é uma palavra muito interessante. Os chineses, que têm uma medicina muito antiga e muito interessante, que é a acupuntura, eles dizem que o coração está ligado ao intestino delgado. E essa expressão que você ouve assim, fazer das tripas coração. Já viu essa expressão? Fazer das tripas coração? É exatamente isto. É você fazer com que o seu ventre se comova, sinta compaixão pela realidade do sofrimento do outro. Misericórdia. Vem nas entranhas, significa vísceras em estado de contorção, sentindo a dor do outro. E a outra palavra que aparece aí para ternos afetos de misericórdia é oiktirmon, que vem de oiktos, que significa sentir a dor, ter compaixão. Vamos agora passar um pouquinho, voltando. Eu estou dizendo que nós temos que pegar pontos. Miqueias. Nós já lemos Miqueias a outra vez, vamos voltar aqui em Miqueias, capítulo 7. Algumas pessoas não gostam do profeta Miqueias, porque Miqueias é um homem que tem muita misericórdia. Hoje nós falamos de um profeta que não tinha misericórdia nenhuma, Jonas. Ele queria que todo mundo fosse morto e acabasse com tudo. E principalmente os maus. Ele não tinha misericórdia com ninguém. Mas Miqueias é um homem muito misericordioso. Ele é. Vamos ler os versos 18 a 20. 7, 18 a 20. Quem, ó Deus, é semelhante a ti, que perdoas a iniquidade e te esqueces da transgressão do restante da tua herança? O Senhor não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na misericórdia. Tornará a ter compaixão de nós, pisará aos pés as nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Mostrarás a Jacó a fidelidade e a Abraão a misericórdia, as quais juraste aos nossos pais desde os dias antigos. Quem, ó Deus, é semelhante a ti que perdoas?
perdoas a iniquidade e te esquece da transgressão do restante do teu povo. Não é só do teu povo agora não, mas aí do restante que ainda está para ir. E ainda diz mais uma coisa. Mostrará a Jacó. Mas Jacó não já tinha acabado? E depois a Abraão mostrará a sua misericórdia, mostrará. Não devia dizer mostrou a Jacó, mostrou ao povo de Deus, ao povo dele, ele continua mostrando a sua misericórdia. E a palavra que é muito importante aqui é esta aqui: ele tem prazer na misericórdia. Ele tem prazer, chafetz no hebraico, é deleite, é estar profundamente inclinado, ter deleite, aquilo que você mais gosta. Qual é a coisa que você mais gosta? É aquilo que lhe dá prazer. Aliás, vamos ler Isaías capítulo 62, versículo 4. Isaías 62, 4. Tem uma expressão linda aí. Nunca mais te chamarão desamparada, nem a tua terra se denominará jamais desolada, mas chamar-te-ão minha delícia, e a tua terra desposada, porque o Senhor se delicia em ti, e a tua terra se desposará. Esse nome é um dos nomes de Israel, minha delícia, Hefzibá, que vem de Chafete. Você é minha delícia. Eu tenho 3 filhos, um homem e 2 moças. Todas as vezes que eu encontro com eles, às vezes boto no colo e digo para eles: vocês são minha delícia. Cada um deles é minha delícia. Aquele homem daquele tamanho. Domingo passado eu abracei minha delícia. Meu Hefzibá. Meu doce de coco. Se bem que eu não gosto muito de doce de coco, não. Tem que ser um ou outro doce de abóbora. Sem coco. Minha gostosura. Deus olhando para o seu povo. Você já pensou isso? Que Deus diz assim para você: nunca mais. Lê outra vez, Barba, por favor. Barba não, Valdir. Desculpa. Já me condenaram de chamar você de Barba em público. Está liberado. Está liberado? Então tá bom. Barba. Nunca mais te chamarão desamparada, nem a tua terra se denominará jamais desolada, mas chamar-te-ão minha delícia, e a tua terra desposada, porque o Senhor se delicia em ti, e a tua terra se desposará. Que coisa, minha delícia, meu prazer, minha gostosura. Vamos dar uma olhadinha em Oséias. Oséias é aquele profeta que casa com a prostituta. E Deus usa a figura da prostituta mostrando o seu povo, que havia se prostituído com Baal. E este profeta usa aqui uma expressão muito linda, no capítulo 2, no verso 19. Desposar-te-ei comigo para sempre. Desposar-te-ei comigo em justiça e em juízo, e em benignidade e em misericórdias. Eu vou fazer juízo, fazer justiça, mas benignidade e misericórdia. Juízo e justiça estão voltados para o Calvário. Benignidade e misericórdia estão voltados para a ressurreição, para a obra de Deus nos revestir de misericórdia. Eu vou fazer um casamento com você com misericórdia. E esse casamento com misericórdia não tem divórcio. Não tem separação.
Porque a misericórdia se renova todos os dias. E a fidelidade de Deus vai nos acolhendo cada vez mais. No texto de Miqueias, ele diz assim, vamos ver. Quem, ó Deus, é semelhante a ti, que perdoas a iniquidade e te esquece da transgressão do restante da tua herança? O Senhor não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na misericórdia. Tornará a ter compaixão. Compaixão. Palavra muito semelhante a splankna. Esta palavra é racham. Racham vem de rechem. Rechem é ventre, é barriga. Você vai encontrar um texto bíblico que diz assim: pode a mulher que amamenta esquecer do seu filho? Como é que está? Isaías 49:15, por favor. Isaías 49:15. Acaso pode a mulher esquecer-se do filho que ainda mama, de sorte que não se compadeça do filho do seu ventre? Mas, ainda que esta viesse a se esquecer dele, eu, todavia, não me esquecerei de ti. Opa! Pode a mulher esquecer do filho que ainda mama, de sorte que não se compadeça. Olha, presta atenção aqui. Não se compadeça, racham, do filho do seu ventre, rechem, ventre, racham, rechem, do seu ventre. Compadecer é colocar-se inteiramente em favor daquele que está sofrendo. Esse é o conceito da misericórdia. Jesus fez grande... A maioria dos milagres de Jesus foi movido por compaixão, por misericórdia. A maioria dos atos dele era isso, assim, enchia-se de misericórdia. A misericórdia vinha, íntima misericórdia. Íntima misericórdia. O ventre mexia. Enquanto o amor não der frio na barriga, não é amor. Você já sentiu o frio na barriga? Eu até hoje ainda sinto. Só porque a pressão da minha mulher subiu essa semana de uma maneira vertiginosa, me deu um frio na barriga. Eu digo, se eu perder essa, eu vou ter que achar outra. E essa daí já está acostumada. Mas esse frio, vamos para Mateus capítulo 9, versos 35 e 36. Mateus 9. E percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda a sorte de doenças e enfermidades. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Olha aí, o verbo compadeceu-se, esplancnizomai, sofrendo, porque elas não estavam como que exaustas, aflitas, sem pastor. Esse é o sentido da misericórdia. Não é dever, é misericórdia. Vamos ver outro texto aí, bem pertinho. Mateus 14, 13 e 14. É o mesmo verbo. O mesmo verbo. Jesus, ouvindo isto, retirou-se dali num barco para um lugar deserto, à parte. Sabendo-o as multidões, vieram das cidades seguindo-o por terra. Desembarcando,
viu Jesus uma grande multidão e compadeceu-se dela e curou os seus enfermos. Jesus queria descansar. As multidões o procuravam. E ele compadeceu-se delas. Compadeceu. Misericórdia. Vamos para Mateus, voltar um pouquinho, Mateus aí, 9, 10 e 13, 10 a 13. E sucedeu que, entrando ele em uma casa à mesa, muitos publicanos e pecadores vieram e tomaram lugares com Jesus e seus discípulos. Ora, vendo isto, os fariseus perguntavam aos discípulos: por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Mas Jesus, ouvindo, disse: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Ide, porém, e aprendei o que significa: misericórdia quero, e não holocaustos, pois não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Preconceito é um negócio terrível. Quando alguém já está estabelecido no seu preconceito, Jesus sentando ali com aqueles publicanos e aqueles pecadores, isso causou um mal-estar. E eles então começaram a perguntar aos discípulos: o teu mestre, por que ele come no meio desse povo, dessa gentalha? Jesus tinha um ouvido, que é interessante, eles estavam comentando lá Jesus escutou, ouvindo aquilo, ele captava muita, e ele diz: os sãos não necessitam de médicos. Quem precisa de médico é doente. E eu não vim buscar justos, mas pecadores. Vocês precisam considerar que eu não estou atrás de holocaustos, eu estou atrás de misericórdia. Isso é uma citação do profeta Oséias. As pessoas queriam conhecimento, estavam se enchendo de conhecimento. Era conhecer, 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 e Deus diz assim: misericórdia quero, e não holocaustos. Eu preciso que vocês tenham misericórdia dos que sofrem, dos que estão indo para o inferno, sem salvação. Vamos aqui, vamos ser objetivos. Uma pessoa está com fome e vai para o inferno. O que é que eu devo fazer primeiro? Dar comida para ela. É? Não, primeiro eu tenho que pregar o evangelho e em seguida dar comida. A mais importante é a misericórdia, porque a alma dela é eterna. Então vamos sentar aqui nós dois. Enquanto eu vou preparar a comida, você precisa escutar. Aquela irmãzinha lá do Rio de Janeiro chegou na casa dela, depois do dia de trabalho, e viu que a luz estava acesa, e ela disse: mas eu deixei a luz apagada. E enquanto ela trancava a porta aqui, ela olhou para o lado e viu um monte de coisas dentro de um saco. E ela disse: uau! Já o revólver encostava na cabeça dela e dizia assim: dona, não grita. Não fale nada. Eu vim aqui para roubar a sua casa. Ela disse: tudo bem, o senhor pode abaixar a sua arma e pode levar tudo. Pode ficar tranquilo. Olha, eu estou com uma fome, ela foi dizendo. Eu estou com uma fome doida. Eu trabalhei hoje o dia todo, nem almoçar eu almocei. Você também deve estar com fome. Não vem com conversa não, dona. Disse: não, eu vou preparar o jantar. Se você quiser jantar comigo, você janta. Mas eu vou preparar o jantar. Por favor, pode levar tudo. Se você quiser ir embora, pode ir embora. A senhora não se aproxima desse telefone.
Disse, o senhor pode arrancar o telefone, pode arrancar que eu não vou ligar para ninguém. Moço, eu tenho muito o que fazer, vamos fazer aqui. E aí ela começou logo a pegar a panela e foi para o fogo e começou a fazer um bife e esquentar o arroz que estava na geladeira e foi fazendo coisa e conversando com ele. E o ladrão parou com um revólver ali na mão. Essa mulher é doida. E ela foi conversando com ele, foi conversando, daqui a pouco botou a mesa, botou 2 pratos, sentou-se e disse, mas agora eu preciso falar com o senhor uma coisa. Você vai jantar comigo, não vai? Vou. Mas antes de você jantar, eu preciso lhe falar uma coisa. Você tem uma alma, e ela é muito importante. A sua alma é eterna. E aí começou a falar de Jesus. E aí foi falando. Aí disse, agora vamos dar graças a Deus para a gente vai comer. E ela fez uma oração. Agradeceu a Deus pelo alimento e disse, obrigado pelo ladrão que está aqui. Eu não sei o nome dele, mas ele está aqui, vai levando as coisas e o Senhor abençoa ele. Terminou a conversa, ele já estava com o revólver em cima da mesa. E terminaram, jantaram. Ele disse, agora eu vou embora. Fica tudo aí. Ela disse, não, pode levar. Ele disse, não, dona, eu não preciso mais disso. Eu preciso que a senhora me diga quem é mais. Eu tive oportunidade de conhecer esse ladrão. O pastor Antônio, lá no Rio de Janeiro, da Igreja Assembleia de Deus. Uma mulher que estava mais interessada na salvação de um homem do que nos bens dela. É possível fazer isso? É possível. Mas se nós não tivermos misericórdia, a gente entra em apavor, ela fica logo... Mas e o leão ferido lá? Ele não morde? Morde. Mas é preciso misericórdia. Eu preciso de misericórdia. E você precisa de misericórdia. O mundo está sofrendo por falta de misericórdia. Tem misericórdia comigo, gente. Senão, esse mundo vai sofrer mais. Queridos, vamos aqui um pouquinho mais. Eu fui descobrir isto esta semana. Já li esse texto não sei quantas vezes. Nunca tinha enxergado. Não tinha enxergado. Mateus 23, 23. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei: justiça, a misericórdia e a fé. Devíeis, porém, fazer estas coisas sem omitir aquelas. O judeu ortodoxo, mais legalista, eles davam o dízimo do endro, do cominho e da hortelã. Se ele desse um maço de hortelã para você, ele tinha que dar o dízimo daquele maço de hortelã que ele lhe deu. Mas ele havia esquecido 3 coisas. Qual é? Justiça. Justiça é da lei. Mas eu não sabia que misericórdia era da lei. Eu pensei que misericórdia era da graça. Não é. É da lei. Lei sem misericórdia é uma tragédia. O preceito da lei, 3 preceitos da lei: justiça, misericórdia e fé. Esquecestes a misericórdia. O pastor Abuchaim contava a história de um juiz da Itália, italiano, que todos os dias o papagaio fazia uma saudação para ele criava um papagaio. E aí ele foi chamado pelo tribunal, porque o tribunal ouviu dizer que aquele juiz julgava os seus
os seus autos, os seus processos, pela orientação do papagaio. O papagaio é quem dizia a ele como julgar. Então aquele juiz foi perante o corregedor do tribunal e o corregedor perguntou para ele: doutor, é verdade que o senhor julga os seus processos orientado por um papagaio? Ele disse: é verdade. Mas isso é um absurdo, doutor. Ele disse: não, o senhor não sabe por quê. Todos os dias pela manhã, quando eu vou saindo, o meu papagaio me saúda dizendo: buongiorno, dottore, justiça e misericórdia. Justiça e misericórdia. Seja justo, mas seja misericordioso. Não seja justo demais, que justiça demais, Salomão já viu, dá problema. E não seja justo de menos, porque a misericórdia vai equilibrar aí essa questão. Irmãos queridos, vamos voltar a este ponto de Tiago. Eu vou acabar já, mas vamos voltar a esse ponto de Tiago. Depois eu não vou mais para frente não, viu? Pode ter certeza que na próxima vez que o Thomas me escalar, eu estou aqui. Nesse texto. Tiago capítulo 3. Existem duas sabedorias. Dois tipos de sabedoria. Duas vertentes de sabedoria. Vamos ver aqui. Capítulo 3, de 13 a 18. Quem entre vós é sábio e inteligente, mostrem mansidão de sabedoria, mediante condigno proceder as suas obras. Leia outra vez. Quem entre vós é sábio e inteligente, mostrem mansidão de sabedoria, mediante condigno proceder as suas obras. Se pelo contrário tende em vosso coração inveja amargurada e sentimento faccioso, nem vos glorieis disso, nem mintais contra a verdade. Essa não é a sabedoria que desce lá do alto, antes é terrena, animal e demoníaca. Pois onde há inveja e sentimento faccioso, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. Vamos parar aqui uma coisinha. Se pelo contrário, tendes em vosso coração esta palavra inveja. Esta palavra é a primeira expressão de assassinato da face da terra. Caim matou Abel, porque invejou seu irmão. Inveja. Mas não é só inveja. Inveja amargurada. Sabe o que significa uma inveja amargurada? É aquilo que fica sendo remoído dentro do coração. Eu não sou o Mike Phelps. E aí eu vou estourar, porque eu não consigo ser aquele monstro de pé de pato. Não consigo ser aquele ápice. Aí começo a amargurar. Você vai verificar, não existe inveja por gente feia. Você nunca viu ninguém invejar o feio. Não existe inveja por gente pobre. Não existe inveja por gente doente. Ah, eu quero a doença daquele. Não existe. Inveja é um sentimento pecaminoso de querer ser melhor, de querer ser maior, de querer ser mais importante. E essa inveja amargurada, que fica lá dentro, gerando uma série de coisas, ela vai trazer uma outra coisa que aparece ali. Inveja amargurada e sentimento faccioso.
Presta atenção nisto aqui. É a inveja amargurada que gera o sentimento faccioso. Esta palavra aqui, eritheia, é uma palavra bonita. Era o trabalho de um trabalhador, que depois se tornou, na evolução, uma espécie de recompensa ou propina, que acabou sendo uma espécie de venda de votos na eleição. Que uma das coisas mais vis que pode acontecer é um candidato, que tem um nome lindo, candidato, se é uma pessoa cheia de luz, comprar um voto de uma outra pessoa. Comprar voto é propina, é falta de vergonha, é sujeira, é eritheia, é facção, é rachar, é partir, é partidarismo. É doença psicológica. Eu não posso falar mais de psicologia, mas eu vou falar. É doença psicológica. É doença profunda da alma. Eritheia. E ele diz que esta coisa, ela tem 3 características. Ela é terrena. Ela é animal. É psiquicon. É almática. É ciumenta. É rancorosa. Gera divisão. Eu não quero mais a sua presença comigo, porque você cheira leproso. Está aqui na nossa comunidade hoje uma pessoa que me disse uma vez: Glênio, ele tem uma dificuldade relacional. Ele disse: eu estou aqui porque fui bem recebido e amado por vocês. Mas a gente tem a discriminação. Isso não é misericórdia. Eu me lembro daquele velho pai o criador do exército da salvação. Me ajuda, Thomas. General Samuel Both. Obrigado, obrigado. Não foi o outro. Samuel Both. General Samuel Both. Ele andando nas ruas de Londres. General do Exército da Salvação. Exército da Salvação não é o exército de Hitler, não. É o Exército da Salvação. Que prega o Evangelho. Que põe bombo. E o povo vestido de roupas de exército. E ele saía nas ruas de Londres. E passava naqueles guetos onde estavam as prostitutas, e ele olhava para elas e dizia: bom dia, minhas filhas, Deus abençoe. Bom dia, minhas filhas, Deus abençoe você. O Senhor te abençoe, te dê um bom dia, minha filha. E o velho general ia embora. No outro dia, elas se encontravam e diziam assim: hoje o sol brilhou aqui na rua. Sol? Em Londres? Pois só tem aquele fog? Não, mas o general Both, ao sorrir para aquelas moças e mostrar a misericórdia de Deus, o sol brilhava. Bom dia, minhas filhas. Irmãos, eu sou tão impiedoso, tão duro, e habito no meio de um povo tão impiedoso. Eu vou contar para vocês, depois eu vou levar, que eu estou sendo acusado de ter roubado um irmão. Mas eu vou mexer nisso mais depois. Não podemos viver com cara de mentira. Minha vida é espúria, mas foi lavada no sangue do Cordeiro. Então, bora. Qual é a sabedoria lá do alto? A sabedoria, porém, lá do alto, é primeiramente pura, depois pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia e de bons frutos, imparcial, sem fingimento. Ora, é em paz que se semeia o fruto da justiça, para os que promovem a paz.
Cheia de quê? Cheia de quê? Quem é o homem que cumpre a lei? Quem é o homem que cumpre a lei? Ninguém sabe? É aquele que usa de misericórdia. Você se lembra dessa história, não lembra? Um homem descia de Jerusalém para Jericó e foi atropelado lá por um ladrão. Tiraram tudo dele e deixaram o semi-morto. Quem passou primeiro? Pode mexer a sua câmera. Quem passou primeiro? Hein? Quem passou primeiro? Quem passou primeiro? O sacerdote. Passou, olhou e foi embora. Quem passou segundo? O levita, que cuidava do templo, o administrador. Passou, olhou e foi embora. Quem passou terceiro? Quem passou? Um adversário do povo de Israel. Um inimigo. Quem passou foi o samaritano. Passou, olhou, aproximou. Você é o cara quebrado. Aproximou. Pegou, foi no alforje, tirou um óleo, untou a ferida, botou em cima da sua cavalgadura, pegou, levou, foi a pé, porque só tinha um. Levou, foi à estalagem, entregou ao estalajadeiro, toma conta desse homem, quanto custa? 2 denários aqui, quando voltar, se tiver alguma dívida, eu te pagarei depois, mas cuida desse homem. E aí, Jesus usa assim, quem deles, dos tais aqui, é o próximo? Ele disse, o que usou de misericórdia. E Jesus diz, vai tu, e faz o mesmo. Qual é a roupa que vai ficar por lá de fora? Como é que nós vamos ser identificados? É um misericordioso. Oh! Senhor, Tu és o Deus da misericórdia. Amém. Tu nos enches de misericórdia. Satico foi fazer uma cirurgia lá em Brasília. Complicou. O assunto é grave. Mas Deus é o Deus da misericórdia. Eu queria que agora nós orássemos. Senhor, Satico é membro aqui da igreja. Ela é uma pessoa que faz parte da nossa igreja. Mas se fosse uma pessoa que não fizesse parte, se fosse o Fernandinho Beiramar, nós temos que clamar misericórdia para ele do mesmo jeito. Senhor, tem misericórdia. Tem misericórdia. Guardar a amargura, meu irmão, é uma coisa terrível. Senhor, tem misericórdia. Então vamos clamar ao Senhor agora. Eu peço que cada um possa colocar Satico. Uma vida preciosíssima na mão do Senhor. Mas ela precisa da misericórdia do Senhor. Senhor, tem misericórdia dela. Por favor, igreja.
Querido Pai, nós somos gratos a Ti, porque Tu és o Deus da misericórdia. Tu és o Deus de toda graça, que em Cristo Jesus nos chamou à sua eterna glória. Depois de nós termos padecido por um pouco, Tu mesmo has de fortalecer, fortificar, fundamentar. Pai, nós queremos aqui, como Teu povo, clamar por essa nossa irmã. Ela está numa situação difícil. A medicina tem a sua limitação, mas o Senhor é o Deus da ressurreição. O Senhor é o Deus que pode todas as coisas. O Senhor é o Deus que tem a capacidade de trazer da morte o cadáver e fazer com que os vivos vivam para a Tua glória. Nós clamamos por nossa irmã Satiko, ali em Brasília. Opera sobre a vida dela e dá também sabedoria aos médicos para tratar dessa situação. Glorifica o nome do Senhor Jesus. E nós dependemos de Ti, para que nesta semana o Senhor faça de nós, homens e mulheres, revestidos da misericórdia do Senhor, para o nosso vizinho, para os nossos empregados, para os nossos familiares, para os nossos inimigos, que Tu nos dês misericórdia, derrame a Tua misericórdia no nosso coração, para agirmos com misericórdia com aqueles que nos ferem e possamos tratar diante do Senhor, na certeza de que Tu és aquele que fazes muito mais do que pedimos ou pensamos. Glorifica o Teu Filho, meu Pai, e neste quadro todo. E por esta semana nós Te agradecemos, no nome de Jesus. Amém. A mensagem que você acabou de assistir faz parte do Ministério de Comunicação Palavra da Cruz. Temos um grande acervo de estudos bíblicos em áudio e vídeo. Distribuímos também gratuitamente o jornal mensal Palavra da Cruz. Entre em contato conosco pelo fone fax 0 operadora 43 3322 3037 ou pelo e-mail com@palavradacruz.com.br. Visite-nos também pelo site www.palavradacruz.com.br. Graça e paz.